Olá, alguém me enviou uma pergunta com relação ao pecado de Adão e Eva. Qual era a pergunta? A pergunta é o seguinte: o pecado de Adão e Eva foi o sexo? Né? Porque tem muita gente que ainda confunde o pecado de Adão e Eva, né, que comeu o que Deus proibiu. O que foi que Deus proibiu? Está lá em Gênesis capítulo 2, né? Quando Deus coloca eles no jardim e Deus fala assim, ó. Capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordenança e o pecado, né, a proibição de Deus era que eles não comessem daquela árvore da ciência do bem e do mal. Se eles comessem, eles estariam pecando contra Deus. Então foi esse o pecado. Por que as pessoas perguntam? Muita gente pensa que Deus só fez o sexo do homem a partir daí, né? E outros acham que fez depois do pecado, né? Que acham que sexo é pecado. As pessoas acham que sexo é pecado. Mas quando você vai aqui, ó, no capítulo de número 1, no versículo de número 27 e 28, a Bíblia mostra que Deus já fez o sexo antes do pecado. Deus já fez o homem. Olha, versículo 27, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Olha só, Deus já fez eles dois com sexo para que eles pudessem frutificar e multiplicar, constituir famílias e encher a terra. Entendeu? Então está respondida aí a pergunta da irmã que perguntou se o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Né? Porque muita gente acha que sexo é pecado. O sexo não é pecado. O sexo ele é pecado fora do casamento. Muita gente acha que o sexo é pecado, mas ele é pecado fora do casamento. Com a sua esposa ou com o seu marido, você pode fazer o sexo, né, livremente, porque é um mandamento de Deus, para que você possa frutificar e multiplicar. O rei Salomão, ele falou algo muito interessante acerca do sexo. E ele mostra que o sexo Deus fez não só para a procriação, mas também para o prazer, né, tanto do homem quanto da mulher. Quando você vai lá no capítulo 5 do livro de Provérbios, no versículo de número 18 e 19, ele fala ele dá uma palavra muito interessante acerca do prazer do sexo entre o marido e a esposa. Olha só o que Salomão colocou aqui. Ele diz assim, ó: portanto, alegre-se com a sua mulher. Capítulo 5 de Provérbios, versículo 18 e 19. Portanto, alegre-se com a sua mulher e seja feliz com a moça com quem você casou. Amorosa como uma coça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Olha só, ele está trabalhando aqui tanto a necessidade do homem quanto a necessidade da mulher do sexo. Então o sexo ele não é pecado. Deus fez com dois propósitos, para que nós pudéssemos procriar e constituir famílias e para que tivéssemos prazer um com o outro, né, através do carinho, do amor, né, e essa troca de carinho entre o marido e a mulher. Amém? Que Deus abençoe, tá? E tá respondida aí a sua pergunta. Ok? Fica com Deus.